Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a lei de cotas para concurso público, você sabe? A lei de cotas raciais que está completando aniversário vai ser modificada. Você não sabia ainda, mas vai saber a partir de hoje. E o que pode acontecer em relação às cotas raciais para concurso público? Fica até o final, acho que você vai gostar. Muito bem, quem sou eu? Eu sou Daniel Pereira Coach. Eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo, aqui mesmo. Você vê todo o meu portfólio, como é que é feito esse meu trabalho, como é que é essa metodologia. Se você efetivamente quer passar em concurso público, veja aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui tem uma série de coisas, minhas redes sociais. Também tem, ó, muito legal, indicação de cursos de outras pessoas, está tudo aqui. Tem os curso grátis, tá tudo aqui embaixo. Tem links para você acessar, tá bom? É importante que você dê like e comente. O like e o comentário são extremamente importantes nessa vida internetica. E já deixe seu like agora, já deixe seu gostei e o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Com alguns eu até consigo interagir, com outros, infelizmente, pela falta de tempo. Às vezes a pergunta é muito complexa, não dá para responder na hora. Mas deixe seu comentário, deixe seu like agora. E também, e é de graça, não te custa nada, e também inscreva-se no canal, destrave o sininho. Vamos lá então agora, direto ao ponto, sem enrolação, sem nenhuma edição de vídeo, como se fosse uma live. E seja o que Deus quiser. Vamos lá. Ó, gente, vou colocar o óculos aqui que eu vou ler uma notícia que saiu na Folha. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também para você pensar sobre isso. E eu gosto de trazer essas notícias para que você perceba e conheça o que eu chamo de intestino do concurso público. Isto é, a parte de dentro do concurso público. E agora é sobre a lei de cotas. Essa notícia aqui, bem interessante, que saiu na Folha de São Paulo, foi produzida por dois jornalistas, a Idiana e o Fábio, a Idiana Tomazelli e o Fábio Pupo, né? Então é deles, não é minha. E eu vou trazer essa notícia e vamos fazer um bate-bola. Vou explicar essa notícia. Isso ajuda você a entender a lei de cotas, cotas raciais. E você vai ver aqui o que caminho. Olha aqui, ó, vamos lendo aqui. Reivindicação histórica do movimento negro, a lei de cotas nos concursos públicos expira em junho de 2024. Tá aí, em tese para acabar, né? Junho de 2024. Esses dias atrás até fiz um vídeo sobre isso. Então termina em junho de 2024, é uma lei temporária, numa lei que tinha tempo para acabar, sob o diagnóstico, então vai terminar, e agora vamos fazer um diagnóstico de que seus efeitos ficaram aquém do esperado. Então, além é para frente, aquém é para trás. Então, os efeitos desta lei não geraram exatamente o que se esperava dela, lei. Ficaram aquém. Vamos lá. Por quê? Vamos lá, vamos entender isso aqui. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, quer fechar ainda no primeiro semestre deste ano, então até junho deste ano, portanto um ano antes de expirar a lei, quer fechar ainda no primeiro semestre deste ano uma proposta para renovar e aprimorar esta lei. Então, primeiro, não vai acabar a lei de cotas. Renovar mais um tempo e aprimorar esta lei. Porque, segundo o diagnóstico do movimento negro, não se alcançou o resultado necessário. Vamos lá. A intenção é aperfeiçoar os mecanismos para conseguir efetivamente promover uma transformação no serviço público federal, que ainda hoje é formado por uma maioria branca, sobretudo em cargos de maior remuneração. Então, nós estamos falando aqui no serviço público federal, nós não estamos falando aqui no serviço público, né? Serviços públicos estaduais e nem municipais, gente. Então, aqui, federal. E na transição ainda, afirmou a ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Esther Dweck, disse o seguinte, que na transição ainda,
combinamos de fazer no início do ano uma avaliação de como está hoje este quadro, tanto no acesso, mas também nos altos escalões ou nos altos cargos de gestão, para avaliar eventualmente metas e pensar em formas de garantir uma maior diversidade no topo, afirmou a ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista à Folha. Primeiro, esse ministério aqui é o responsável por pensar sobre, o nome já diz, né, gestão e inovação no serviço público e muito mais por pensar o concurso público e atuando junto com o Ministério do Planejamento para planejar o concurso, como também autorizar concurso e tudo mais. Pois bem, veja que a ministra está falando em avaliar essas regras de lei de cotas para alcançar também nos altos escalões postos, né, para aquelas pessoas de cotas raciais também, que elas consigam chegar aos altos escalões. Está compreendendo bem por onde vai a notícia? Vamos lá. A Lei 12.990, então, fazendo um histórico sobre essa lei de cotas. A Lei 12.990 foi aprovada em 2014, né? 9 anos para trás, por isso que em 2024 ela fará 10 anos. Então foi aprovada em 2000 e o prazo para ela se extinguir ou passar, enfim, faria-se uma avaliação sobre essa lei. Então a lei foi aprovada em 2014 a partir de um projeto apresentado pelo governo Dilma Rousseff do PT lá atrás. Essa lei prevê, se você ainda não conhece, uma reserva de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos federais para pessoas negras. O critério inclui aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos, conforme a classificação usada pelo IBGE. Não é bem assim. Não é bem assim, você sabe, você que acompanha o nosso canal, você sabe muito bem que, digamos, eu, usando o meu exemplo para ficar mais fácil, eu sou, segundo o IBGE, pardo. Tá lá, inclusive na minha certidão de nascimento. Pardo. Só que se eu tentar utilizar a cota racial, eu me autodeclaro utilizador desta cota, só que provavelmente eu tenho que passar por provavelmente eu não passe, né? Mas eu tenho que passar por uma segunda avaliação dentro dos concursos, que é a comissão de heteroidentificação, que vê meu rostinho e vê se eu tenho aspectos, traços negroides, entre aspas, é que eu estou falando. E eu já tentei há muitos anos, quando iniciou-se essa lei, uma vez eu tentei fazer um concurso e aí fui desestimulado de fazê-lo porque não reunia condições, porque nessa avaliação da comissão de heteroidentificação eles avaliariam cabelo, que hoje já não tenho mais, mas se eu tenho aspectos de uma pessoa negra. Parece-me que não tem, mas sou pardo, segundo o IBGE. Então, esta lei já esbarra aqui. E já se cometeu muito erro e abuso, acredito. Nossa, esses dias atrás até trouxe uma notícia aqui de uma moça lá que estão examinando ainda a possibilidade, porque ela utilizou-se desta lei, embora não tenha o aspecto de uma pessoa negra. Mas voltando aqui à notícia, que é onde nós temos que ficar. A lei, esta lei aqui, também estipulou uma vigência de 10 anos para a política, prazo que se completará então em junho de 2024, daí a necessidade, daí a discussão sobre a renovação que foi proposta inicialmente pelo Ministério da Igualdade Racial. Ainda durante a campanha, a equipe de Lula já falava na necessidade de aprimorar a legislação para prever também cotas, e aqui é importante a sua atenção, também para prever cotas específicas para indígenas. Eu já vou falar na notícia aqui, veja bem que nós aumentaremos as cotas negros e aqui também indígenas nos concursos públicos. Vamos continuar aqui para a gente poder entender melhor isso aqui. Agora as conversas vão na direção de cuidar não só da entrada desses grupos no funcionalismo, porque não adianta nada você dizer que 20% do funcionalismo, eu estou
até exagerando um pouco aqui o meu raciocínio. Tem que ser feito de 20% de negros, por exemplo. Se essas pessoas não alcançam, não conseguem alcançar postos de relevância na administração, digamos, pública federal, sacou? É importante que essas pessoas tenham uma progressão de carreira também. Embora que essa lei 2014, né, 2014, talvez não tenha dado tempo para as pessoas que entraram no concurso lá tenham progredido. Isso é um fato. Segundo grande fato é que, às vezes, nos cargos comissionados, que é aqueles que não exigem concurso, teria que ter uma legislação que dissesse, então, 20% dos cargos comissionados tem que ser de negros. Estou trazendo aqui para a gente poder forçar o debate aqui. E também para indígenas, por que não? Vamos lá. Então, agora a ministra disse que agora as conversas vão na direção de cuidar não só da entrada desses grupos no funcionalismo, mas também das condições para a sua ascensão na carreira. É uma discussão para avaliar se não teria que ter, né, metas para cargos de alto nível. Acho que sempre é bom. Segundo a ministra, o fato de Lula ter nomeado negros e mulheres para comandar ministérios acabou servindo de incentivo para que a diversidade fosse replicada pelas áreas. Das 37 pastas, 10 são comandadas por autodeclarados negros e 2 por autodeclarados indígenas. São 26 homens e 11 mulheres. Ainda assim, o panorama geral está longe de uma mudança estrutural. A ministra não descarta prever cotas ou ao menos metas para o número de pessoas negras em cargo de comissão, que eu acabei de falar. Os cargos em comissão são aqueles de livre nomeação pelo chefe, no caso aqui executivo. Acho que já que nós estamos lutando por uma retomada de cargos para as pessoas negras, então também tem que ter as cotas nos cargos de livre nomeação, que são os cargos comissionados. Quais são, professores, esses cargos? Ministros, não é? Ministros, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Por que não? Por que não? Por que não? Ué, tá no topo da carreira, né? E são indicados, os Supremos indicados pelo Presidente da República. Quer ver mais nos estados? Os tribunais de justiça, né? Já que vamos pensar bem assim, então. Voltando aqui, gente. Assim, o panorama geral está longe de uma mudança estrutural, quer dizer, uma mudança que mexa com as suas estruturas. A ministra não descarta prever cotas ou ao menos metas para o número de pessoas negras em cargo de comissão, como eu já disse para você. Se você olhar, mulheres negras nos cargos de alta gestão eram um percentual muito baixo, em torno de 2%. Então a gente tem que tentar entender isso. E aqui ela aumentou, engrossou o caldo. Além de pessoas negras terem essa dificuldade, as mulheres negras têm uma dificuldade maior, então, ainda aqui. Eu estou falando em cargos muito bons aí, inclusive em cargos em comissão. O diagnóstico sobre a eficácia da lei de cotas tem sido em parte prejudicado porque houve uma forte redução na quantidade de concursos públicos nos últimos anos, diante do agravamento da situação fiscal do país. Claro, não tendo concurso não dá para colocar essas pessoas para dentro, a não ser pelo cargo comissionado, né? Ainda assim, um estudo da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, escola é muito importante para servidores públicos nacionais, publicado em 2021 em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB, e o Executivo Federal, concluiu que os resultados observados desde a aprovação da lei demonstram sua insuficiência na promoção do ingresso de pessoas negras no funcionalismo federal. Por quê? Em todos os concursos, exceto aqueles voltados à carreira de professor de ensino superior, apenas 15,4% dos candidatos aprovados e que estão registrados no sistema de pessoal da União, ou seja, de fato ingressaram na carreira, se declararam ou foram identificados como cotistas. Esse primeiro dado já indica que o percentual da lei de cotas seria descumprido, mas há um segundo ponto, porque a lei de cotas fala em 20%, né? Mas há um segundo ponto. Há candidatos negros que obtêm boas notas
e acabam sendo nomeados em vagas destinadas à ampla concorrência. Você vê muito bem. A pessoa se inscreve na de cotas, só que a nota dele é muito boa que a banca, concurso público, retira essa pessoa das cotas e vai para as notas gerais. Mas claro, aquela cota lá fica aberta para outra pessoa negra. Esse trabalho aqui que nós falamos da Escola Nacional, analisou informações dos concursos públicos com edital de abertura publicado entre junho de 2014, quando a lei entrou em vigor, até dezembro de 2019. Eu acho que o espaço de análise ainda é muito curto, né? 2014 até dezembro de 2019 é muito curto. Mas, enfim. Além de cruzar as listas de aprovados com registros de pessoal do concurso federal, do governo federal, os pesquisadores aplicaram critérios adicionais, como data de ingresso no cargo ou se é ou não servidor estatutário. Isso foi feito para evitar contabilizar falsos positivos. Isto é, pessoas que prestaram concurso como cotistas, mas ingressaram no serviço público depois, por meio de outras modalidades, como cargos comissionados ou contratos temporários. E assim nós vamos adiante. O que de fato tem é que esta lei será mexida, você vê muito bem, né, que eu trouxe para isso tudo, esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje, e tudo indica que nós teremos também, junto com as cotas raciais, um percentual também para indígenas. Então, portanto, esta é a notícia. Eu vou deixar o link da notícia na Folha de São Paulo lá embaixo para você ler com mais calma. Saiu agora em fevereiro, né? Na segunda quinzena aqui de fevereiro. E é uma notícia muito interessante para a gente que trabalha e que mexe com o concurso público, para poder, como eu disse, entender bem como funcionam os certames pelo Brasil afora. Isso aqui é um indicativo muito interessante para você que usa as cotas raciais, continue usando, o governo não vai abandonar isso e vai inclusive melhorar. Vamos ver quais serão as propostas de fato, né, concretas, que sairão aqui para modificar esta lei, que tem sido, a meu juízo, uma lei muito importante, positiva para os movimentos aqui, né, para os movimentos que representam as pessoas das cotas raciais. Se bem usadas, vai ajudar muita gente. Valeu, gente, muito obrigado. Essa era a notícia mais ou menos analisada para você. Muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo até o final. Inscreve-se aí, deixe seu like, comentário e me coloque nas suas redes sociais. Vai ser bastante interessante. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.